A economia americana encolheu mais do que o esperado nesse primeiro trimestre, ressaltando distorções, ou foram ressaltadas as distorções na constatação desses dados, distorções trazidas especialmente por tarifas do governo Donald Trump sobre importações. É a primeira retração trimestral do PIB do ZEUA desde 2022, reportagem de Mariana Giangiacomo. Segundo o Departamento do Comércio, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos contraiu 0,5% entre janeiro e março. Antes, a previsão era de uma baixa de 0,2%. O PIB americano é ajustado por variações sazonais e pela inflação. A revisão negativa é um dos primeiros efeitos das tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado, até o momento, foi um aumento brusco de importações, buscando evitar os efeitos das taxas, e uma redução nos gastos dos consumidores americanos, que atingiram o menor nível em mais de 4 anos. A incerteza com as tarifas também é acompanhada de temores sobre a proposta de orçamento de Trump, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que o projeto deve gerar mais 3,8 trilhões de dólares em dívidas para os Estados Unidos. A medida promove cortes de impostos e aumento de gastos do governo, que envolvem defesa e cuidados com veteranos de guerra. Entre as reduções de custo estão a diminuição do financiamento para pesquisa científica e mudanças no seguro de saúde americano, o Medicaid, que deixariam cerca de 8 milhões de pessoas sem acesso ao benefício. Mesmo com apontamentos sobre a alta na dívida pública, Trump acredita que o projeto vai proteger e criar empregos, além de reduzir taxas e auxiliar o crescimento econômico. O presidente americano espera que o Senado vote a medida até o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Mas o prazo não deve ser cumprido, já que algumas partes do projeto foram derrubadas pelo Legislativo e precisarão ser reformuladas. Tentando frear a aceleração do endividamento, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, prorrogou medidas extraordinárias de gestão de caixa. Segundo Bessent, o Tesouro não conseguiria realizar pagamentos sem um aumento ou suspensão do limite da dívida americana. Quer passar na frente da Thaís e dizer que esses sintomas estão nos dizendo sobre a economia? Ela vai julgar tudo o que você disser, Lorimão. Vocês que sabem, eu sou um soldado neste programa. Então, soldado, o que esses sintomas estão nos dizendo? Bem, o que o mercado, né, nos Estados Unidos está muito receoso por causa dessas tarifas, das tarifas comerciais e também por causa desse pacote, né? A gente tem inúmeros sintomas, né? E um deles é o próprio dólar, né? Hoje, inclusive, a bolsa subiu por causa da distensão no Oriente Médio, né? Da distensão no Irã e dessa leitura que o governo Trump faz de que obliterou totalmente o programa nuclear, que aparentemente não é verdade, mas demonstra a intenção de não atacar de novo. Então, com isso, o mercado ficou otimista. Mas o dólar cai por causa de uma fragilidade, né, em relação à moeda americana, a sensação de que o interesse, né, e a confiança nos Estados Unidos, em investir nos Estados Unidos, em comprar títulos do Tesouro americano, tudo isso está se dissipando, né? E sentindo isso, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, está tentando convencer o Trump e o mercado de que não haverá aquele imposto chamado de imposto da vingança, né? Que é para os dividendos das empresas estrangeiras nos Estados Unidos, que é uma contrapartida aos impostos colocados ali pela União Europeia contra, sobretudo, as big techs americanas. O interessante é que essa tua referência foi a que mais atenção chamou na imprensa inteira, deu a volta ao mundo, esse pedido do secretário do Tesouro americano ao próprio legislador republicano para matar naquela Big Beautiful Bill do Donald Trump exatamente essa taxa da vingança. Ao mesmo tempo, percebe-se o Trump, digamos, insistindo na ideia de que ele conseguiu sim algum tipo de trégua, agora não entre Israel e Irã,
mas entre ele mesmo e a China do ponto de vista das tarifas. O que Trump está provocando, segundo os sinais da economia, Thaís? Desconfiança e insegurança, né, William? O movimento, essa revisão e esse dado de hoje, eles são uma leitura muito interessante de uma coisa que nunca aconteceu, né? A gente não fala no Brasil, nunca antes na história desse país, nunca antes na história dos Estados Unidos, a composição do crescimento americano teve essa característica, né? E esse deveria ser um recado importante para Donald Trump, porque as importações subiram mais de 50%. E aí, portanto, a formação de estoques e a logística para dar conta desses estoques acabaram levando a um aumento da taxa, da chamada taxa da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento. Foi lido a leitura econométrica é como se tivesse havido um aumento do investimento na economia americana, né? E um recuo muito forte do consumo das famílias. Mas esse perfil é o recado para o Donald Trump, o seguinte: os americanos estão embrace for impact, eles estão se preparando para um impacto que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos está avisando que vai chegar. Mas não chegou ainda, discussão se realmente vai ter inflação ou não. A economia americana jamais experimentou tal fórmula, nem do ponto de vista tarifário, nem comercial e nem fiscal, que essa Big Beautiful Bill do Trump vai impor à economia. Então, são várias fórmulas nos fundamentos da economia americana que ninguém sabe exatamente como vai dar. O que os economistas estão certos é de que vai gerar, sim, impactos. E a economia está dando esse sinal ao Trump. Mesmo que haja acordo com China, haja acordo com a Índia, que ele disse também que teria feito, uma tentativa de negociação com a Europa, a barra já subiu. E é dessa barra que a economia americana, que os agentes econômicos dos Estados Unidos estão com medo. Há um outro dado que eu queria chamar a atenção agora, Lorival, em relação ao tanto que o secretário do Tesouro disse, como ao próprio Trump. A capacidade, segundo o Trump, de ter alcançado, desta vez, com o G7, algum tipo de entendimento quanto à aplicação de tarifas em cima, aí no caso não são tarifas, são taxas mesmo em cima de investimentos, o que teria levado ele a pensar nessa ideia da taxa de vingança. Estamos eventualmente, vamos testar, né? Testar a maneira como a gente olha as coisas que estão acontecendo. Estamos eventualmente vendo por parte do Trump um recuo rumo a formas de entendimento, seja com a China, seja com a Índia, seja particularmente com o G7 e as economias avançadas, depois do ímpeto inicial de impor a eles o que ele gostaria que acontecesse? Sim, o mercado ele adota uma leitura otimista, assim, de que no final das contas, no final de todas essas idas e vindas, o que vai ficar vai ser uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, que o Trump está determinado a trazer de volta parte da produção nos Estados Unidos, e uma tarifa básica, digamos assim, de 10% horizontal sobre o mundo todo, sobre todos os países e tal. Mas mesmo isso já é bastante disruptivo, né? Já é bastante problemático para os preços. Então, você vê, teve um aumento do PIB de 2,3% no último trimestre do ano passado. E agora vem uma retração de 0,5% com perspectiva de inflação, né? Mas eu acho que os sinais mais assim problemáticos para o mercado é de desconfiança institucional mesmo. Você vê, o mandato do Jerome Powell termina em maio do ano que vem. O Trump está falando em indicar já, agora no verão do hemisfério norte, um substituto para ele, que pode ser o Scott Bessent, mas podem ser ex-governadores do Banco Central, outros economistas respeitados, mas cuja lealdade ao Trump ficaria sendo testada, como se fosse essas contratações assim por experiência, né, 3 meses antes de efetivar, para ver se ele ficaria ali ressoando, tracionando as críticas do Trump ao Jerome Powell como forma de ele se credenciar dessa outra figura, esse substituto, depois se credenciar para ser o presidente do Fed,
que é um método bem trumpiano esse, né? E aí, assim, se isso se materializar, o simples fato de ameaçar fazer isso, né, já cria uma enorme incerteza sobre, né, a solidez e o respeito a uma instituição tão central como essa. Isso aí que você está mencionando foi uma bomba. Foi o Wall Street Journal que trouxe isso e obrigou a Casa Branca hoje a responder ao Financial Times. Nós estamos falando de duas publicações que têm uma enorme repercussão. Em escala planetária. É claro, é uma pequena parcela que consome conteúdos do Wall Street Journal e consome conteúdos do Financial Times, mas é exatamente essa parcela que tem enorme peso na formação de preços de ativos, especialmente esse que você mencionou, do dólar. E a Casa Branca foi obrigada a desmentir ao Financial Times hoje que fosse iminente a escolha de um sucessor para o Powell. O estrago parece dado. Era o ponto com o qual você vinha insistindo, Thaís, na tua intervenção inicialmente aqui na nossa roda, que é o estrago causado até aqui. Agora, há nos dados de hoje alguma, digamos, indicação do sentimento do consumidor americano? William, a melhor medida do sentimento do consumidor americano é uma medida feita pela Universidade de Michigan e ela já teve muito pior. Houve uma recuperação, né, nesse mês, agora no último mês, ela teve uma deterioração gigantesca. O sentimento do consumidor sofreu desculpa, sofreu uma deterioração gigantesca desde que Trump assumiu. As expectativas de inflação também subiram muito, também calculadas e coletadas pela Universidade de Michigan, e houve uma melhora porque havia ali uma leitura, até por desconhecimento de como isso ia se dar, que a percepção sobre o custo das tarifas seria rápida, e não é isso que está acontecendo. O próprio Banco Central, na boca do Jeremy Powell ou de outros diretores e governadores, tem alertado que esse vai ser um processo mais lento e que, portanto, é ainda mais preocupante. Então, o sentimento do consumidor, eu acho que se traduz não só nessa leitura de Michigan, que já teve muito pior, deu uma melhorada, mas está distante do que estava antes de Trump assumir, e o próprio comportamento do consumidor. Eu acabei de dizer que houve uma retração muito forte do consumo das famílias, do consumo dos americanos no primeiro trimestre, até porque ninguém consegue entender nem como vai ser o seu comprometimento de renda, se vai perder o emprego, se não vai, né? Uma empresa que conte com mão de obra imigrante, se perder a sua mão de obra imigrante, vai produzir como? Então, há vários fatores aí, todos eles ligados à política de Trump, que estão alimentando essa incerteza. Então, a melhora é uma questão do timing. Agora, a gente vai ainda conviver com meses em que as coisas vão aparecendo, os efeitos vão aparecendo na economia americana com repercussões internacionais. E só para fechar, William, o enfraquecimento do dólar, que não era uma coisa que Trump queria, ele achou que o dólar fosse se fortalecer frente às moedas e tal, e está acontecendo exatamente o contrário, é um outro sinal desse receio. Para terminar, eu tenho um pouquinho menos de um minuto, mas é um grande símbolo para você se divertir com ele, Lorival. A organização Trump estava lançando o Trump Mobile, um telefone dourado que seria feito nos Estados Unidos. Ela hoje abandonou a ideia de fazer o telefone nos Estados Unidos e trocou a sua campanha de marketing dizendo que ele ganhará vida nos Estados Unidos de acordo com valores americanos, mas não será made in the US. Está aí um símbolo de recuo? Aí que tá, né? Quer dizer, quando você vai fazer as contas ali, né, vai para a planilha, descobre que não vai ser competitivo esse celular feito nos Estados Unidos. É uma extrema ironia, realmente, né? E com relação ao que a Thaís falava sobre os imigrantes, né? O que segurou a inflação, ajudou a segurar a inflação no ano passado, foram os imigrantes, né? Que havia uma pressão de salários, né? E que pressionava a inflação, e ela era compensada pelo trabalho imigrante. E isso é um outro elemento que o Trump está retirando também da equação.